Noite, Leiva. Tá entrando, tá sem conexão de áudio. Daqui a pouco ela libera o áudio dela. Vamos lá, deixa eu aqui. Pronto. Queridos, boa noite a todos. Que bom que você está aqui conectado com a gente. Eu não tenho dúvida da sua dinâmica de vida, tanta coisa tem acontecido, mas eu tenho certeza de que Deus tem conduzido a sua vida de uma forma muito especial. E Amém. essa noite a proposta nossa é podermos conversar um pouquinho mais sobre o que é autismo, o que é tão importante nós temos compreensão disso dentro do contexto da igreja e assim aprender mais e mais. Tá me ouvindo, Neiva? Neiva, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pronto, yes. Bem-vinda, querida. Então, gente, nós estamos aqui pedindo para conversarmos um pouquinho, e a ideia aqui é um bate-papo também. Convidamos aqui uma amiga que eu conheci já tem uns 2 anos, e a gente já fez uma amizade, e conhecemos especialmente pelo contexto do Ministério de Mapping. E aí eu convidei, ela aceitou de bom grado estar conosco, para podermos bater papo um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes eu quero convidar você para orar, e pedimos a bênção do Senhor. Feche seus olhos. Pai do céu, Pai bondoso, muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem cuidado Amém. de cada uma das famílias, tem cuidado de cada um dos teus filhos, Amém. das nossas igrejas e conduzido-nos. Amém. Nessa noite, nós vamos conversar um pouquinho a importância dos teus filhos Amém. entenderem como é importante amar e ser amado. Cuida, guarda. Amém. Querido, antes de começarmos aqui, eu quero ler um texto da Bíblia e pedir a bênção de Deus. E assim, a gente está abrindo essa importância desse contexto. Eu quero convidar você que, aonde você está, se você está assistindo agora, tá? Pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Gosto muito de Salmos, porque os Salmos ele nos traz para nós reflexões fantásticas. E Salmo 117 traz para nós aqui uma pequena reflexão importante sobre a questão do louvor. Diz o seguinte: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para Amém. sempre. Amém. Aleluia. Então, esse texto aqui traz Amém. uma reflexão que precisamos louvar a Deus, independente aonde quer que nós estivermos, temos que sempre buscar ao Senhor. E aqui é onde nós estamos. E o objetivo nosso é buscarmos a Deus, clamarmos para que Ele possa nos orientar, nos conduzir nessa jornada muito específica. Nós estamos agora iniciando o Ministério de Mapping. É um ministério novo para a igreja como um todo, mas, ao mesmo tempo, a igreja ela tem trabalhado em algumas frentes. E diversas áreas da igreja já tinha sido iniciado alguns processos. Mas, como esse mês é um mês que tem sido a ênfase em relação ao autismo, eu falei assim, não, mais do que nunca a gente teríamos que fazer um bate-papo aqui para conversarmos um pouquinho sobre o assunto. E aí eu convidei a Teila. A Teila, ela tem vivenciado uma experiência tremenda, já conversamos um pouquinho aí em alguns momentos, e eu falei assim, Teila, aceita o desafio para conversar um pouquinho junto com o meu povo, e ela aceitou de bom grado. Teila, boa noite, seja bem-vinda, amiga, para conversarmos um pouquinho e também, ao mesmo tempo, trazer aqui um pouco da sua experiência, o que tem acontecido na sua vida, quem é você, quem é o seu filho que dedica esses momentos tão especiais. Amiga, agora as palavras é contigo. Obrigada, pastor. Boa noite, irmãs. Leiva, né? E a irmã, é, desculpa, eu tô meio assim. É A Ana, Ana? a Ana está aqui conosco, o Viana também já Ah, está aqui certo. conectado conosco. Então, assim, tem outras Amém. pessoas que já estão conectando também. Então, daqui a pouco, Tá decorrendo da certo. fala, vai aparecendo outras pessoas, mas no final eu vou fazer aqui um Certo. sorteio especial para quem estiver presente. Amém, né? Boa noite. Esse é o Ministério da Alvorada 2, né? Da nossa igreja, né? Isso, aqui Isso. é Tá. Distrito de Alvorada 2. Aqui aí vem todas as igrejas, né? A igreja de Alvorada 3, Alvorada 4, Alvorada 5, Alvorada 7,
francês, Amém. Eu vou orar da um, que é a a minha. hora, a sua é a hora da uma, exatamente. Então, tá todo mundo aqui Amém. conectado. Glória a Deus. Ok, pastor, o senhor controla meu tempo. Sabe que eu sou educadora, educador às vezes fala muito, né? Por favor, me controle. Então, a paz do Senhor, né? Boa noite. É uma honra ouvir um chamado de Deus, né? Em qualquer momento. Me sinto assim mesmo emocionada até, porque é a segunda vez que eu falo, depois de muito tempo, né? Num contexto bem isolado, com meu filho, lidando, né? Com a situação específica do autismo. Esse aí, ao fundo, é o barulho dele, mas é porque ele é hiperativo, ele não para. Então, que Deus nos oriente, né? Que Deus nos ilumine, para que mais do que um testemunho, né? Que fomos convidada pelo pastor Robson, que graças a Deus também fez parte de um grande milagre na minha vida, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que tem a ver com a minha vida e o Henrique, né? Deus usou tremendamente. E eu acredito que através dessa parceria, né? A gente vai fazer, em nome de Deus, ser um canal de poder de Deus, como diz a irmã White, em vários escritos dela, né? Seremos um canal de poder de Deus, não sou eu que vou falar agora, o pastor, como sempre, e os irmãos que vão ouvir, né? Para que a gente possa multiplicar aquilo que Deus vai falar agora através do meu testemunho, né? Eu tenho certeza que não sou eu, a Teila do Rosário Figueira dos Anjos, vai falar agora, mas eu acredito que o Espírito Santo vai falar, vai nos impactar, vai nos mover para o que Ele quer, né? Amém. Então, eu sou Teila do Rosário Figueira dos Anjos, sou adventista desde criança. Meus pais são adventistas, meu pai já dormiu no Senhor, um grande missionário, foi meu filho na fé. E eh, eu também sou mãe de um autista hiperativo, com 14 anos agora, e ele tem TOD também, que é transtorno desafiador opositor. O Henrique é realmente um grande milagre de Deus em vários aspectos, né? O que eu vou falar hoje, que é menos de 30 minutos, é uma amostra, tá? Fico à disposição tanto para o pastor como para vocês, para falar outros capítulos desse testemunho que eu tenho, que eu acredito que foi um chamado de Deus, essa minha maternidade atípica. E comece com a questão atípica, né? O que que é ser uma mãe atípica? Uma mãe atípica é uma pessoa que tem um PCD, um portador de necessidade especial na família. No caso, o filho dela, mas tem pais atípicos, tem irmãos atípicos, tem tios. É, qualquer pessoa que tenha um portador de necessidades especiais tem essa nomenclatura, atípico, né? E essa atipicidade das famílias que estão sendo assumidas agora, estão crescendo muito no Brasil e fora do Brasil, esse termo, né? Tem feito mobilizações, tem feito ajuda, e eu louvo a Deus pelo Ministério da Possibilidade, né? Chegou num momento muito propício, não só para a nossa igreja, que o criou, mas para o mundo todo que vivencia essa atipicidade, tá? E dentro dessa militância, do ativismo atípico, que eu sou líder também, eu tenho uns líderes no WhatsApp, líderes de arte atípica, autista, líder de mobilização, de empreendedorismo, liderança em grupos que eu comecei antes do MAP, tipo ecumênico, para orar pelas mães atípicas, pelos pais atípicos, porque em Manaus, por exemplo, é tabulado. Uma mãe de autista especial, infelizmente, ela tira a própria vida, infelizmente. No Brasil, geralmente, são 5 por ano, mas em Manaus, até o ano passado, uma mãe tira a vida dela. Então, Deus me inspirou também para fazer essa militância, né? A gente está começando com a bandeira fora da igreja também, né? Desse supradenominacional, mas no privado a gente doutrina, a gente prega a palavra, né? E é o que Deus chamou. Então, além do meu nome Ceteira do Rosário Figueira dos Anjos, sou também conhecido como Theo Rosário, que é na tipicidade, né? E sou Teila Figueira na educação, né? Que eu já estou no mínimo 25 anos como educadora em Manaus, em várias frentes, pedagoga, professora de fundamental, a pós-graduação, e passei um tempo afastada de tudo isso, me dedicando, que para mim é um ministério, ser mãe. Ser mãe já é um ministério, né, como diz a irmã White, e mãe ou pai de uma criança especial, PCD, como chama hoje, né, portador da necessidade especial,
é muito ministério mesmo, é um chamado, é uma vocação mesmo que Deus dá, porque eu acredito que nós somos canais de poder de Deus mesmo, para poder ter uma missão, um missionarismo, mostrar todos nós para o que Deus nos chamou. Não só eu como educadora, mas em especial como mãe do Henrique Figueira, né, que é como ele é conhecido, tá? E aí, pastor, eu continuo, ou só vai me interpelar? Fique à vontade, vai falando aí, fica tranquila. Tá Pode bom, falar sem preocupação. tá bom. Então, como foi meu momento inicial, né? Eu fiz 7 tópicos aqui, aí o pastor regula meu tempo. É, foi o momento inicial em que eu soube que era mãe atípica. Na época que o Henrique nasceu, meus irmãos amados e minhas irmãs amadas, era uma época muito difícil para o contexto do autismo, né? Porque a lei veio quase um pouco depois, porque o Henrique nasceu em 2009, e a lei que coloca a inclusão na sociedade com autismo é a do ano 2012, a 12.764, que é chamada Lei Berenice Piana, que foi uma senhora, mãe de autista, que teve essa inspiração, Deus a usou, né, para levantar essa bandeira. E, através disso, em 2012, o autismo começou a ter um outro olhar na sociedade brasileira. Mas, antes disso, o Henrique nasceu em 2009, era um contexto que não tinha, né, a lei, e não tinha também a outra lei, que é dos PCD, coloquei até uma colinha, 13.146/2015, que veio depois da lei do autismo, que ampara os deficientes gerais, certo? É, então, quando o Henrique nasceu, não tinha lei do autismo, a 12.764, não tinha. Então, foi difícil, porque aqui em Manaus, hoje caminha, já tem alguns avanços. Imagine em 2009. E o Henrique foi manifestando, mais ou menos com uns 2 anos e meio, ele ia manifestando. Na época eu tinha um plano de saúde, era até melhor do que hoje, mas não tinha um olhar específico dos médicos, era muito delicado, e vinha-se várias suposições de diagnóstico clínico, é delicado, sabe? E muitas vezes, naquele contexto delicado, de falta de informação, até mesmo para a categoria médica, aqui local, né? Poucos estavam por dentro desse saber, né, sobre o autismo. Foi muito delicado mesmo, foi muito impactante da forma negativa, porque eu ouvi muitos rótulos, né? Muitos rótulos, mexeu até com o meu emocional, eu fiquei depressiva, fiquei ansiosa. Houve situação delicada também na família de alguns parentes, porque naquela época não se conhecia muita coisa sobre o autismo e não tinha lei. Então, existiam olhares assim, enviesados, resistentes, alguns excluíam mesmo. É delicado. Essa fala não é só minha. Como eu sou militante em alguns grupos no Zap, essa fala é de muitas mães, principalmente dessa época, né? Antes da lei Berenice Piana, que é essa que dá dignidade e reivindica vários direitos em várias frentes para pessoa autista, seja de qualquer idade, né? Então, por conta desse contexto, que não tinha um amparo legal, foi muito desafiador, no mínimo, muito angustiante. A sociedade levava um peso de preconceito muito grande, exclusão muito mais forte do que tem hoje. Era um caminho, foi o começo até, quando depois ele fez já, né, 3 anos e meio, foi fechando o diagnóstico, já foi um diagnóstico tardio, né? Porque hoje em dia, com a lei, né, Berenice Piana, e com a outra lei de 2015, já tem muitos mais especialistas que buscam essa especialização em Manaus. Ainda não são muitos, são poucos. Temos poucos neuros, pouco, a maioria vai embora, não volta mais, quando especializa lá fora. Temos alguns da saúde, da nutrição, alguns de fisioterapia, porque o autista ele demanda uma equipe multidisciplinar. E outra coisa, nenhum autista é igual ao outro, não. Eu sempre falo, a grosso modo, que é igual a mão. A mão tem 5 dedos, tá na mesma mão, mas cada dedo é diferente, né? Assim, o autismo, por eles ter esse diagnóstico, não significa que todos os autistas são iguais. Não são iguais. Hoje eu continuo pedagoga, como eu sou há mais de 20 anos,
estou coordenando uma escola pública, mais uma vez, e vejo que os autistas que frequentam lá, fora os grupos que eu lidero virtuais, que juntando tudo, é mais de 500 pessoas, mais de 1.000, é, o autista ele se difere de um para o outro, por mais que alguns sintomas em alguma fase seja parecido, né? Aí dá a importância do olhar da mãe, do pai, da família que o está educando, que está criando, não depender só do médico, que passa poucos momentos com ele, né? Vai numa consulta, não dá para o médico resolver tudo, não dá para o médico responder todas as apreensões e angústias, expectativa daquela família, principalmente aqui em Manaus. Eu considero alguns médicos muito legais, esforçados mesmo, mas eu sempre converso com outras regiões, no Brasil, no Sul, no Sudeste principalmente, às vezes com pessoa da Europa, da França, da Inglaterra. Eu tenho uma parceria com a Vitória Navim, que faz um projeto na Inglaterra de PCD, inclusive autista maravilhoso, abençoador, né? Apesar de não ser da nossa igreja, ainda não consegui contato com uma igreja adventista lá, mas ainda vou conseguir no tempo de Deus. Mas a Inglaterra está muito à frente do Brasil em relação ao autismo, as pesquisas, o olhar, a própria medicina natural tem respostas que aqui em Manaus predomina o uso de fármacos. Fármacos são remédios muito fortes, que às vezes dão efeito colateral, como meu filho sofreu muito. Mas o que fazer? Tem momento que pede-se aplicação de fármaco, você depende do olhar daquele especialista que você procurou, né? E como eu falei, é uma equipe multidisciplinar, o autista ele precisa de um diagnóstico do neuropediatra com experiência em autismo, não tem um teste específico, né? É a experiência do médico, o olhar dele. Precisa de um psiquiatra, se depender dele ser uma criança, um psiquiatra infantil, se depender de ser um adolescente, um psiquiatra que tem experiência com autismo adolescente. E se for um autista adulto, que existem, eu conheço muitos autistas adultos, inclusive alguns delicados e outros não. São profissionais, são adultos, né? Se descobriram já numa idade adulta, autista, né? Então, a questão é muito contextual, né? É delicada ainda. Manaus avança agora, mas no meu olhar, como mãe autista, Manaus está na sintomologia, está mais preocupada nos sintomas do que em outras variações de tratamento, né? Aqui é muito fármaco, muito remédio, e às vezes remédio forte mesmo. O autista tem insônia, o autista tem ansiedade, a ver tem depressão, ele pode estar com outro tipo de laudo. O meu filho, por exemplo, como eu falei, é autista, super hiperativo e TOD agora, transtorno desafiador opositor. Agora imagina, né? 3 laudos numa só pessoa. Então, por causa disso, a classe médica se esforça, dentro do contexto de Manaus, que não é fácil, que aqui é uma ilha, vocês sabem, apesar de ter a virtualidade, mas é difícil as coisas aqui, são difíceis mesmo. Então, ele se esforça, a classe médica, mas vai muito da família correr atrás. Eu sempre digo que é orar e agir, né? Deus pede que nós oremos e agimos. Moate Sheila, também recomenda isso. Sim, aí vem minha pergunta, e eu já entro no terceiro tópico seu da que nós conversamos. É, certo. Aonde entra o papel de Deus nesse contexto todo na sua vida? O que que isso deu base para você passar por todos esses desafios? Porque não é tão Então, simples. eu cito, né, é verdade. Eu cito, né, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive, eu acredito que se inspirou, né, o ministério, né, MAP, né, das Adventistas da Possibilidade. Realmente é isso. Porque uma mãe atípica, um pai atípico, né, que cria um PCD, especialmente um autista, que é um dos diagnósticos mais delicados, uma das situações mais delicadas, eu preciso realmente ter muita fé em Deus. Deus abre assim a sua mente, tudo posto me fortalece, ele dá uma força que você não sabe de onde que veio dele mesmo, porque tem momentos isolados, a caminhada é muito solitária, ninguém tem a compreensão sua do que você passa, ninguém tem culpa por isso. Você não pode culpar ninguém. Eu sigo a linha também que Deus me mostrou da neurodiversidade. Recomendo a leitura, tá, gente? Neurodiversidade e autismo. Abriu muito minha mente, porque a medicina clássica, né? Inclusive a medicina clássica, ela taxa por grau, né? Grau leve, lá, grau
moderado, grau severo, respeito isso, mas a neurodiversidade, que foi criada uma corrente, um olhar por autistas médicos da Europa, autistas sociólogos, é muito bom, eu trabalho com pesquisa há muitos anos em faculdade, então a fala do sujeito é muito importante para uma pesquisa, você ouvir o sujeito da questão. Então, são autistas falando deles próprios, são médicos, são pessoas estudadas, eles têm muito contribuído. E essa neurodiversidade que Deus me mostrou no momento mais difícil do Henrique, ela me ensinou que são fases leves, fases severas, fase moderada. Pelo menos no meu filho, eu vejo isso acontecer. Ele sai de uma fase para outra, num mês, num dia, num ano, não fixa, né? E tudo depende, né? Principalmente de você ter comunhão com Deus. Se eu já gostava de orar, agora eu oro sem parar. Oro porque é uma questão delicada. Eu não me coloco como vítima, não me coloco como o Henrique apenas na questão patológica, não. Eu coloco assim, Deus permitiu que ele, né, não nasceu assim, se tornou, é um mistério, né, vai se tornando, mas Deus tem um propósito. É o olhar, como diz Hebreu 11:1, né, pastor? Fé, firme fundamento das coisas, né, que não se vê, e a certeza daquilo que se espera. Uma mãe ou um pai de um autista sabe que sem fé não vai conseguir. É agir, mas é ter muito fé, porque tem momentos delicados. Meu filho, por exemplo, ele colapsou de tanto tomar remédio, desde os 3 anos, aos 10 quase morre. Teve crises severas, da pressão cair, uma delas foi para reanimação do hospital, e vi que meu filho ia dormir e morrer, né, pra gente, né? Então eu entreguei a Deus, chorando, abri sem querer o Salmo 100, sozinha com ele, orei, clamei ao Senhor, falei, faça a tua vontade. Mas como eu queria que tu deixasse meu filho, mas se for a tua vontade, os médicos não sabem mais o que fazer, é muito remédio aqui em Manaus, muito, e o corpo dele colapsou. Hoje ele não toma mais esses remédios. Há experimentos que são aplicados para ele, quando ele está muito delicado, ele tem uma hiperatividade cerebral e física muito grande. Ele vive o tempo todo criando, né? Criando, produzindo. É delicado mesmo. Não tem nada a ver com o celular. Até se a luz for embora, ele continua se movimentando. Na hora que come também. É uma necessidade como o ar que ele respira. Nenhum autista igual. Então, você tem que ter muita fé. Tem que ter leitura? Tem. Tem que estudar? Tem. Mas a fé, tudo posso no que me fortalece, para Deus abrir caminhos, inspirar você, colocar as pessoas, como ele colocou, né, pastor? Daqui a pouco eu vou falar do grande milagre, né? Tem 2 grandes milagres na vida aí. Eu tenho uma pergunta para fazer, por gentileza. Ali, meu Sim. amigo Jonas. Bem-vindo, amigo. Oi, Teila, tudo bem? Olá. Meu nome é Jonas, lembra de mim? Meu Deus, eu não estava reconhecendo, irmão Jonas. Gente, até que eu estava olhando para essa cara. Quantos anos, hein? Olá. Tudo Olha, o bem? Jonas, irmão, me conheceu adolescente. Entregar a minha idade agora, né? Me conheceu de menor, acho que eu tinha 14, 15 anos, né? 14, alguma coisa assim, né, Jonas? Misericórdia. Tá na igreja francesa. Sim, irmão, diga. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu trabalho na área de enfermagem. Eu tenho observado que muitas crianças hoje elas têm problema de neuropatia. E eu atribuo isso, geralmente acontece porque alguns médicos que fazem o parto, eles esperam a mãe ter o filho normal até o último momento e às vezes acaba que a criança entra em colapso, perde a oxigenação e sequela o cérebro. E elas fazem uso de várias medicações. Atualmente, o Henrique, ele usa fármacos? É como eu falei, não usa fármaco. E eu tive cesárea, hein? E nos grupos que eu frequento, que são muitos, inclusive instituições, tem o EAMAR, que é na Alvorada, Jonas. Lá tem mãe de todas as idades, todas as cores, todos os níveis sociais, de vários tipos de parto, cesárea normal, né? Né? E o Henrique atualmente não, ele colapsou, né? Ele tomava desde 3 anos e meio. Eu obedeci os médicos, eu respeitei eles, né? Que eu não sou fumanária, mas até que um falou que ele ia colapsar, ele colapsou, mas tinha que tomar, né? Agora ele não pode mais tomar. Ele toma como experimental quando o psiquiatra vê que ele não. Ele tem insônia severa, né? O cérebro dele não para e dorme pouquíssimo, quase nada. Então, quando eles
falam comigo assim, na verdade, o médico já falou, está nas tuas mãos, Taylor, está nas tuas mãos, dá ou não dá? Se não dá, pode acontecer isso, isso, isso. Se der, você sabe, né, que é um risco muito grande da hipertensão arterial que ele já apresenta devido a esses fatos. Mas é o caso dele, não quer dizer que o autista de alguém vai ficar assim, por favor, não quero amedrontar, não, tá? Eu estou dando um testemunho de fé aqui, que o pastor perguntou, né? O que Deus fez, o principal milagre que Deus fez foi deixar o Henrique vivo, apesar desses desafios, dessa superação dos efeitos colaterais do fármaco. Mas o fármaco foi preciso em momentos, muitas palestras, delicado, de surto que teve, de hiperatividade muito acentuada, muita psicomotricidade. Então, essa parte delicada foi necessária. Tive que correr o risco, não teve jeito. E hoje já está só na fase experimental, ele quase não toma nada. Quando ele toma, experimenta, a última foi em janeiro, não deu certo. Tiramos, eu, o médico, tiramos, o médico falou, tira agora. E estamos stand-by esperando uma outra fase, né? Mas é Tu Deus que lembras comanda. aí, tu lembras quais foram os fármacos que ele já usou? Ixi, um monte. Um monte. Eu trava até a língua. Ele usou o Tegretol, Exoplan, como é, meu Deus do céu, aquele Ritalina, aquele hiperativo, Aristab, Leptível, um monte, um monte, um monte, um monte. Ele teve que mudar de neuro, psiquiatra, hoje está com já no mínimo 5 anos, ele experimenta, é muito. Aquele carnabidiol foi indicado, eu não queria, mas respeitei o médico, eu respeito, sabe que meu pai foi enfermeiro, meu irmão é enfermeiro, respeito. Foi o último em janeiro, não deu certo canabidiol com meu filho. Mas cada caso é um caso, Jana, não quer dizer, como o dedo da mão, que vai acontecer a mesma coisa com outros, não. Eu sou líder de grupo autista, tem enfermeiro, tem psicólogo, então tem autista que se dá bem com esses fármacos até um certo tempo, sabe? Mas não é o caso do meu e de outros, né? Não é para generalizar. Cada caso é um caso. Os autistas não são iguais. Nem o Ele organismo apresentou deles são iguais. Taylor, ele apresentou algum episódio de convulsão? Não, graças a Deus, não. Convulsão. A primeira neuro até passou o Tegretol para evitar, mas não. Apesar dele ser muito hiperativo, o cérebro dele é muito hiperativo, graças a Deus, até agora, não. Convulsão, não. Beleza, bacana, obrigado. Beijo na Bia e no filhote. Tá bom, obrigado. Taylor, agora eu vou fazer uma pergunta, assim, dentro desse contexto que você fez menção, e como é que é ser mãe atípica adventista atualmente? Como é que funciona? Como é que você está se vendo que toda a igreja está conseguindo trabalhar, está lançando esses projetos, por exemplo, o Mapping agora que graças a Deus a igreja, como não somente local, mas mundial, está visto. Mas como é que você tem sentido essa mudança da igreja de 10 anos atrás para hoje? E aí? Então, né, eu falei uma coisa que, no fundo, a gente, mãe, pai de autista, ou avô, quem é, queria, porque a gente vive num contexto delicado, né? Muitas palestras. Eu tive no Parque 10, há um mês atrás, dei uma palestra chamada pela Virgínia, Ministério da Possibilidade. Falei um pouco mais lá, mostrei vídeo e tudo. Então, foi assim, propício, uma coisa de Deus. A gente sentiu um alívio, respirar, porque agora a igreja, né, graças a Deus, no tempo de Deus mesmo, porque eu cheguei a levar meu filho, pastor, para a igreja quando eu era pequeno, que até na Redenção. Ele foi apresentado na Igreja da Redenção pelo pastor Ribamar, né, que já está aposentado. E depois começou a frequentar na Redenção, onde eram meus pais, né, frequentavam, meu pai estava vivo, mas não existia esse olhar de acolhimento como há hoje, né? Não existia essa intencionalidade missionária de ministério da igreja, não. Existia, assim, paralelamente, isoladamente, né, a vontade de alguns, mas não existia como ministério. Então, havia uma resistência, havia, assim, questão de melindre mesmo, não culpo ninguém, porque quando não tem informação, né, e quando a coisa não é legítima, eu sou educadora há muito tempo. Então, se cria uma resistência, até no silêncio se cria uma resistência, né? Você está vendo aquilo, não está entendendo porque é que aquela criança se comporta daquela forma, né? Então, agora não. Graças a Deus, o Ministério da Possibilidade é uma coisa de Deus mesmo. A gente, mãe de Atico, se sente bem mais aliviado, porque não só recebe esse acolhimento, esse espaço, eu já estou dando palestra, né? Não só aqui, nessa live, mas já dei no Parque 10, onde convida. Então, é um chamado de Deus para a igreja acolher, para a igreja informar, porque a desinformação, né, ela gera o preconceito, ela gera a ignorância, a resistência negativa, né? E a gente também contribuir, né?
a gente, mãe atípica, eu acredito que Deus usou esse ministério para dizer para a gente, olha, você tem um chamado, como aquelas mulheres de Cananeia, né, que levaram os filhos para Jesus abençoar. Aqueles filhos, né, segundo Ciência do Bom Viver, no capítulo 3, né, o capítulo 2, que fala que elas depois prepararam aqueles filhos que Jesus abençoou para antes Jerusalém foi invadida, né? Eles fizeram um trabalho missionário, né? E também aquela viúva de Naim, né? Deus sempre olhou pelas mães atípicas desde o tempo dele, Jesus Cristo, né? Que ela tinha só tinha uma condição atípica, já tinha um filho dela que morreu, não sabe que doença, né? E assim vai, né? A própria preocupação de Jesus com a sua mãe quando ele morreu na cruz, se preocupando com o lado feminino, né? Falou para João, isso tua mãe. Então, Deus sempre preocupou com nós mulheres, nossa tipicidade, os homens também é típico, né? Porque Deus tem um chamado. Então, eu sinto que não só a igreja contribui muito mais agora com a minha tipicidade, né? Através desse olhar, e também com essa oportunidade de eu colocar para a igreja e para o mundo qual o meu lado missionário na tipicidade, né? Dizer, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Tenho um filho assim, não é fácil, mas eu posso em Deus. Você vai poder também na sua condição atípica, né? É uma forma de pregar, porque como Jesus falou, não é só os sadios, né? Os doentes precisam de mim mais do que os sadios. Então, como a igreja podia se excluir dessa tipicidade? Como? Deus não deixou. Deus criou alguém, graças a Deus, eu louvo a Deus pela essa mentalidade, não sei qual foi o autor que Deus inspirou para criar o MAP, é uma pessoa muito abençoada, porque incluiu todo esse universo da tipicidade, é uma forma de ganhar alma para Deus, para a eternidade. É o que eu penso. E Taylor, é interessante isso, porque a igreja, ela, como fala como igreja, ela começou a pensar nesses detalhes. Mas, ao mesmo tempo, vem a questão de se preocupar com o desenvolvimento. E como é que foi, como é que está agora esse menino? Você falou dele quando tinha 3 anos, 4 anos, mas e hoje? Ele está com quantos anos? Então, pastor, esse, se eu quiser botar aquelas fotos que eu quero mostrar os 2 milagres respondendo a sua pergunta, né? O 2 milagres, como é que está Henrique, né? Uai. Ah, tá. Estão me ouvindo, pastor? Então, Estamos sim, pode falar. uai. Ah, tá. Então, aí, essa o primeiro milagre foi das artes, tá? Qualquer foto da arte ali, tem aquela colorida ali, tem aquela maior do banner, pode focar nela. Depois eu foco do outro milagre aí, que inclusive tem a ver com o senhor. Então, gente, eu me emociono. Apesar de todas as dificuldades, Deus achou um caminho, porque Ele preparou, né? Ele não escolheu meu filho à toa para ser autista. E não me escolheu à toa para ser mãe atípica. Eu creio nisso, e isso é um canal de poder de Deus. Vamos provar agora. O que o pastor está mostrando é o filmagem que eu tenho de inúmeras reportagens que eu não coloquei. Tá aí, ó. O Henrique hoje é um autista, artista plástico, consolidado já no Brasil, internacionalmente conhecido. Ainda não estamos ricos, não, mas em nome de Deus vamos estar para a glória de Deus. Aí o currículo dele, portfólio dele, nacional e internacional, tá aí a foto dele, a Galeria Lotus de São Paulo Internacional, ele tem uma parceria na Inglaterra, tem presença na Noruega, tem em São Paulo, tem em Minas, já fez várias exposições em Manaus, através de um hiperfoco do cérebro dele autista. Todo autista tem um hiperfoco. Eu trabalho com outros artistas depois do Henrique. Deus me usou, consegui divulgar outros meninos na Inglaterra, em São Paulo. Ele tem alta habilidade de fazer uma coreografia dele autoral, ele gosta de fazer um drama dele, mas é o ponto forte. Esse quadro aqui, ó, ele que fez esse grande, é quase 1 metro, está bem avaliado. Essas pequenas também é o abstrato, e ele faz cubismo, que é da linha do Pablo Picasso. Eu não digo que ele é um gênio, não digo, mas ele é uma criança com esse hiperfoco. O que é hiperfoco? Você pode ler na neurodiversidade, Tempo Grande, que é uma autora autista, uma empresária mundial, ela explica isso, a mente do autista, e você vê que todo autista hiperativo também é Mentes Inquietas, da Beatriz Silva, um best-seller, pode ler, todo hiperativo, o Henrique é os dois, né? E autista, ele tem o hiperfoco. O que é o hiperfoco? Ele gosta de algo. É assim que eu fui, que Deus revelou, foi o grande milagre.
Henrique caiu da escada nessa casa que eu tô da minha mãe, para o desespero meu, quase ele morre, porque ele não parava, não parava, e os remédios não faziam efeito. Ele ia fazer, tem mais ou menos, ele ia fazer 7 anos, eu acho. E Deus suou no meu ouvido, lembro como hoje, faz ele pintar. Aí eu disse, Senhor, eu pago uma escola caríssima, né? Porque o pai dele estava vivo, né? Uma escola caríssima, que diz que ele não pega nem nos lápis, ele nem senta, Senhor. Como é que tu manda eu fazer? Eu senti a voz de Deus, gente, sinceramente, falou, faz ele pintar. Aí a voz veio, pinta você, faz ele desenhar, minha filha. Aí eu segui essa voz, desesperada, chorando, quase meu filho morre, caiu da escada de 13 degraus, devido a ele não parar, sabe? Aí aconteceu dezembro de 2015. Quando foi em agosto de 2016, eu postei no antigo Facebook, que invadiram, mas eu abri outro, ele já desenhava no papel higiênico, sem rasgar, aí só que eu não entendi, eram umas coisas tortinhas, né? Aí um grande curador, que já morreu na CITESI, da Turquia, falou comigo, né? Eu estudo línguas, eu gosto, né? Atualmente eu falo um pouco de turco, um pouco de inglês, um pouco de italiano. Aí ele falou comigo que ele tinha um dom e eu duvidei, depois ele me comprovou através de uma amiga da Turquia, eu descobri que aquele homem lá, aí eu fui deixando o Henrique autodidata fazer isso. Noruega levou um trabalho dele online, depois de 2022, aí foi indo, né? Graças a Deus, hoje o Henrique representa o Brasil, o Amazonas, como menino, como adventista, como artista. Aí foi uma reportagem na TV Amazonas, meio do Brasil, o ano passado, na Amazônia, com o Dudu Monteiro de Paula, lembra aquele jornalista Salve Salve? Esse é um quadro dele, né, que agradou muito lá fora, Inglaterra, Brasil. Assim, não comecei ainda a venda, mas o Henrique já teve um dízimo antes do segundo milagre, que a gente vai mostrar agora, né, pastor? Mostra o segundo milagre, que para mim foi o maior. Se Deus deu esse dom da arte para o meu filho, para ele focar, para ele se acalmar, para ele ter uma alegria, para ter uma atenção, que ele melhorou muito depois dessa arte dele. E assim eu comprovo com o autista que faz jiu-jitsu, eu tenho menino. Olha aí, o segundo milagre, mas se torna o maior de todos, foi o batismo do Henrique, eu me emociono, para a honra e glória de Deus. No ano passado, 19 de outubro, o pastor Robson foi o canal de Deus, eu já tinha procurado outros pastores, para além da Alvorada 1, que batizasse, mas Deus escolheu, né? O pastor Robson, houve um treino, o pastor Robson treinou com ele um dia, treinou tudo, que o Henrique é muito sensível a barulho, a movimento, a tudo. E deu certo. Foi batizado, né, pastor? Esse é um resumo do batismo dele. Olha os quadros dele ali. Foi uma bênção para a honra e glória de Deus. E antes desse batismo, ele dizimou uma tela que ele vendeu numa exposição. Antes dele batizar, ele deu o primeiro dízimo dele, sabe? Com 13 anos, ele tornou-se dizimista. Aí depois, com 2 meses, batizou para a honra e glória de Deus, né? E eu tenho certeza que Deus vai usar esse dom dele, que é acima da média, que é um dom maravilhoso. Ele já representa a Amazônia, ele representa Adventismo na arte, tanto no Brasil como fora. Deus vai conduzir para a honra e glória dele, porque eu acredito que esse dom não é uma questão de materialismo, não, e nem de status. Existe muita reportagem para o Henrique, mas muita mesmo. Só que eu acredito que é um canal de poder de Deus para a honra e glória de Deus, porque vem muitas coisas vão acontecer, né? Como diz o irmão White, primeiros escritos, testemunhos seletos, antes da volta de Jesus, muita coisa vai acontecer com a igreja. E os dons que nós temos é para esse período, para a honra e glória de Deus, não é para nós, né? Para nós usarmos egoisticamente. Amém, amém. Eu fico feliz, e eu fico feliz demais por poder participar desse segundo milagre. E aí eu faço a pergunta, e assim, já indo partindo para as Amém. considerações finais para você, é o seguinte, e como é que você, como uma mãe atípica, vê o mapping para esses próximos momentos, que você acha isso vai ser muito importante para a igreja? E aí, o que você me diz em relação às mães e os pais presentes aqui, a família atípica que está presente? Que mensagem você deixa para eles? Tudo posso naquele que me fortalece. Não duvide nunca desse Deus. Ainda como fala aquele versículo, anoitecer virá o choro. Sempre vem para a família típica. Ela caminha às vezes só, porque muitos que estão perto, às vezes de forma parental, se afastam porque não entendem, criticam. Mas você pega na mão de Deus, fé, tudo posso que me fortalece. Acredita. E estude também, não fique só ouvindo, leia
bastante. Sobretudo, ore muito, nunca pare de orar. Se envolva também, participe do seu testemunho, porque agora, depois de muito tempo, eu abri minha boca para testemunhar. Eu fiquei muito tempo, Deus me preparando nesse celeiro dele de possibilidades, né? E agora ele está abrindo essas palestras que eu estou dando, graças a Deus. Glória a Deus, né? Sendo o canal de Deus. É isso. Opa, pronto. Leiva, abre o teu áudio, amiga. Eu tô vendo meu amigo aí junto contigo. Ficou mudo. Oi, Oi? oi. Tô morto de sono. Eita, O som. Ismael tomou o remédio dele 6 horas. Então, agora, quase 8, ele tá com sono, mas ele tá aqui comigo. Foi uma surpresa ouvir essa conversa aí, mas tá ótimo. E na moral, senhorita Taylor, né? É, senhora. Senhorita, posso chamar senhorita? Senhora. É senhora? É. Espero algum dia aparecer na TV também. Oh, meu Deus! Eu também tenho um dom. Só que agora é saber como usar, né? É. Cortou. Como é seu nome, irmão? Levi. Ismael Levi, Fale da pra- Encarnação Silva. fale que você é autista Oh, Eu sou você, autista 0,5 grau. Ele é grau olha, 1, tem 14 anos. você é grande, né? Amém, irmão. Ó, grau não é uma coisa que importa, não. A senhora, eu vou passar depois, se quiser pegar meu zap, mãe. É seu filho? É? É, meu Seu irmão? terceiro. Pois é. Vou lhe passar sobre essas informações da neurodiversidade. Grau é uma coisa que não importa, não. O importante é como ele é feliz, como ele se sente, o que ele gosta de fazer. Foi isso que Deus mostrou pelo meu filho, que era considerado pela medicina antiga como severo. E eu recebi um diagnóstico assim de que nunca meu filho ia conseguir nada na vida. Jamais, entendeu? Caraca, De alguns preconceituoso. eu consegui alguns diagnósticos excludente mesmo, de exclusão. Mas eu me apeguei a Deus, orando, chorando, clamando, não desisti e disse que seja feita a vontade de Deus. E Deus vai mostrar caminho, porque todo autista tem uma mente incrível. É só descobrir Amém. o que você gosta, irmão. Música. Pode falar. Primeiramente, você como gosta. toda noite, é de jogar, né? Por que não? Segundamente, criar música. Claro, música eletrônica. Eu planejo algum dia criar uma música em partitura, só que aí é um pouco complicado, né? O que eu mais Mas você gosto de vai fazer? O conseguir. que mais eu gosto de fazer, cara? Por enquanto eu tenho um negócio assim pra música que é. Eu tenho meio que ritmo. Eu Uhum. fico 24 horas por dia batucando. Ninguém na minha família tem Maravilhoso. velocidade que nem eu. Na Tipo, percussão. eu só não toco Ótimo. bateria. Quem toca bateria é o Igor. Mas eu Uhum. tô planejando algum dia tocar carrom, né? Por que não, né? Ótimo. Tá aí, ó, irmã. Pode colocar ele aperfeiçoar no Cláudio Santoro, que é uma Só que benção assim, para assim, ele aperfeiçoar. Ele gosta, tem que avançar nesse hiperfoco dele. Tem que avançar. agora. Pode contar comigo para pegar meu zap, tá? Tá bom, irmão. Obrigada. Lhe agradeço muito. Estamos para servir em nome de Jesus, viu? Servir, Amém. tá bom? Obrigada. Isso que é o gostoso. Obrigada, professor. Eu conheço cada um de vocês e eu digo o seguinte: no bate-papo, na troca de informações, isso que a gente vai nos aproximando e vai Amém. nos alinhando a uma coisa. Juntos nós somos mais fortes, sempre. Amém. Sempre nós somos mais fortes. Amém. E, Amém. Ana, você está comigo aqui, Ana? Sim, E, né, Ana? A Ana está desde o começo aqui, conectada aqui. Aninha, você tem alguma pergunta, minha filha? Alguma observação? Pode falar. assim, porque o meu João, ele está em fase, em processo, né, para descobrir o autismo, mas já está tudo certo que ele tem autismo, eu só tenho que saber qual
qual o grau, como é que é. Eu estou tentando, eu estou buscando informação a cada dia diferente para eu poder me adaptar, porque isso é muito difícil para mim, assim, entendeu? Uhum. É uma coisa nova, eu sou mãe de primeira viagem, então é difícil. Eu entendo, Ana. Quando geralmente, como você falou, são águas novas, mas Deus está com você. Nós temos grupos, se você quiser depois, eu coloco você, temos grupo de oração, em que eu sou líder. A gente acolhe as mães que são novatas em relação ao autismo, a gente apoia, orienta, né? Então, você pega meu zap depois, tá? Para a gente fazer esse network, esse apoio para vocês. Estamos aqui para servir, né? Porque não é fácil Sim, mesmo, não. Você está na primeira fase, existe muita resistência ainda pela sociedade, é delicado mesmo, é um caminhar meio assim, no começo é apreensivo, chega a ser angustiante, como eu falei, em Manaus tem toda boa intenção, os especialistas correm atrás, mas tem muito ainda o olhar muito convencional, que não é o atual do resto do mundo, principalmente os lugares mais avançados, até mesmo no sudeste do Brasil tem um olhar mais ampliado. Aqui Manaus está muito no começo, muito incipiente, muito na sintomologia. Ela não está ainda nas estratégias de alternativas, né? Medicina natural. E quando vem alguém de fora, é caríssimas palestras, chega a ser R$ 2.000, misericórdia. Então, pode contar com a gente, tá? Depender de mim, em nome de Jesus, para apoiar, para colocar você em grupo, como o pastor Robson falou, né? Deus está usando a gente aqui, né? Unidos, né? Através do MAP, amém, né? Louvado seja Deus, para a gente dar as mãos, né? Não está aqui só para fazer uma live, dizer, ai, fiz uma live. Está aqui para servir a Deus mesmo, que Ele escolheu a gente para ser atípica. E graças a Deus amém. que veio o Ministério do MAP, né? Pessoas como o pastor Robson, ele sabe que eu tenho esse carinho, porque sei também que ele já tinha uma afinidade com o autista desde que ele é jovem, né, pastor? Aquela moça lá que o senhor me contou, né? Aquela adolescente ou aquela criança que o senhor ajudou. Então, não é à toa que veio ser pastor e também, né, trabalhar com esse ministério. Deus sabe o que faz, Deus faz tudo Amém. certo. Deus Amém. acredita. Como eu falei, né, no começo, na época, era muito mais desinformação quando meu filho era pequeno, eu estava delicado, o pai dele, que já é morto hoje, não tinha aceitado, foi muito difícil, eu fiquei em depressão. Gente, eu cheguei a pesar 101 quilos. Tu me viu, Jona, gordinha? De tanta depressão, eu tomei remédio que eu cheguei a 101 quilos. Se eu estava daquele tempo inchada, porque eu estava depressiva que só, porque a medicina era muito fechada em relação a isso, o pai resistindo e família, enfim, se debandando, porque o pessoal não sabe, o ser humano, eu sou educadora há muito tempo, quando ele não sabe, não tem informação e não sabe com o que lidar, o ser humano se afasta, seja ele quem for, infelizmente é assim. Mas Deus abre porta, te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca esqueça Amém. Amém. disso, nunca. Amém. Nunca. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Gente, Hein, Taylor? vai, Deixa eu falar rapidinho aqui, vai lá, pastor. Jonas. Vai lá. Agradecer a Taylor de antemão. Eu estava aqui no grupo, de repente eu vi o link do pastor e entrei. E muito proveitoso, muito bom essa palestra maravilhosa que você está nos dando informações extremamente relevantes, com Deus seja orientação louvado. e, acima de tudo, você está com uma convicção assim muito grande, com uma formação melhor com relação a essa, essa, essa patologia. Não sei nem dizer se é uma patologia, né? Condição, essa condição. Condição, isso, né? Porque eu tenho certeza que as outras mães que estão aí ouvindo, como a outra irmã falou, né, está começando agora, e com certeza o início sempre é mais difícil, como foi para você, é para qualquer mãe. E muitas mães, infelizmente, elas não têm a mesma orientação, dá um pouco de ignorância com relação é, é, a essa condição, né? Mas eu tenho certeza que esse trabalho que você está fazendo aí vai ajudar muitas pessoas e, acima de tudo, colocar essas pessoas aos pés de Jesus para que Amém. elas se apeguem mais e tenham mais Amém. força e mais convicção de que a vitória vai ser muito, muito boa. É, Parabéns porque pelo seu trabalho. louvado seja Deus. Amém. A Ele toda honra e glória.
essa é a proposta, gente. Entendermos e buscarmos maior conhecimento e juntos compartilharmos o assunto, né? A Tila teve as suas lutas no começo por não compreender e teve que buscar informação para chegar onde que chegou e hoje poder compartilhar conosco. A Ana está começando essa caminhada, tenho certeza de que hoje é só a pontinha do iceberg de informação que ela vai poder desenvolver, mas ao mesmo tempo vai sendo amparada por um contexto e pessoas que agora já passaram pelos caminhos em que ela está passando, vai poder dar forças e ajudando, conduzindo. E a gente, né, Jonas, como líder, a gente vai, vai abrindo a nossa mente para saber como lidar na igreja, acompanhar, quer seja no pequeno grupo, quer seja no momento na programação na igreja. E para mim foi uma experiência tremenda o dia que eu tive o privilégio de fazer o batismo do menino. E assim, foi assim para mim, o Henrique, foi fantástico, porque a gente fez um ensaio. Eu batizei o Henrique, acho que umas 5 vezes, Jonas, antes do dia do batismo mesmo. Eu batizava ele, você entendeu como é que vai ser o batismo? Vamos de novo, pastor. E mergulhava. Eu batizei ele umas 5 vezes antes do dia do batismo. Teve bastante ensaio. Muito ensaio, e tudo filmado. Então, assim, a gente filmou esse ensaio, filmou fotografão. Então, assim, por quê? Porque era uma forma de entender o que estava acontecendo e compreender no momento, no dia do batismo, para ele não teve dificuldade. A gente precisa ser sensível a cada situação, a cada forma como cada autista vai agir diante da situação. Então, louvo a Deus por isso. Amém. Você falou uma coisa interessante, pastor. A sensibilidade, ela tem que estar em nossa visão, em nosso coração, até porque hoje a gente está vivendo nos momentos finais da história desse mundo. E a gente vê cada coisa que só a presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, para nós passarmos por esses momentos com a cabeça erguida. Por exemplo, nós estamos vivendo agora, a igreja está recebendo muitos nossos irmãozinhos venezuelanos. E se nós não tivermos essa sensibilidade de apoiar, de acolher, de ajudar, o nosso trabalho não vai para frente. Então, essa questão da sensibilidade, em todos os aspectos, principalmente essa questão dessa condição do autista, quando os pais levam para a igreja, às vezes até nós, por não sabermos muito, não conhecermos essa condição, às vezes, quem sabe, até criticamos. Mas aí que entra essa questão da sensibilidade, do amor, para tratar esse assunto com delicadeza e, acima de tudo, com respeito. E eu vou usar a sua fala, Jonas, para nós concluirmos nosso bate-papo aqui e dizer o seguinte: que o Senhor nos abençoe todos os dias e dar-nos sabedoria para como lidar com cada caso específico que venha a estar diante da gente. E eu vou dizer para os pais que estão presentes, obrigado, Taylor, pelo carinho por estar aqui conosco, poder compartilhar um pouquinho da tua experiência. E aos pais e mães que vão assistir em outro momento, porque vou disponibilizar esse bate-papo aqui no YouTube, eu vou dizer para vocês o seguinte: lembre-se, Deus está com vocês. Deus está com vocês porque a cada momento o Senhor conduz e guarda a sua vida. Vou aproveitar que o Jonas está aqui. Jonas, faz a oração por nós, por favor, e pedindo a bênção sobre cada um dos pais, das mães que é autista, que tem um filho ou uma filha, algum parente que tem autismo e, ao mesmo tempo, saiba como lidar aos pés do Salvador. Por favor, peça a bênção ao Senhor. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia maravilhoso que o Senhor usou de misericórdia para conosco. E obrigado também pelo privilégio, Senhor, que nós tivemos nesta noite de termos participado dessa live tão especial, em que os teus filhos receberam muita orientação, uma parcela de contribuição muito grande para que tenham sabedoria, tenham tato, equilíbrio para conduzir essa situação. Por favor, meu Deus, abençoa todos os pais para que haja sensibilidade, haja força, coragem em todos os aspectos do viver. Toma conta, Senhor, desses teus filhos que são especiais. E eu tenho certeza absoluta, meu Deus, quando teu filho Jesus voltar, todos irão recuperar a saúde plena para a honra e glória do teu nome.
perdoe os nossos pecados, permaneça conosco, Senhor. Abençoa nossos filhos, nos ajude para que possamos clamar, colocá-los aos teus pés e que tu conduzas, Senhor, a vida de nossos filhos e quando teu filho Jesus voltar, possamos dizer com toda alegria: aqui está, ó Deus, a herança que tu me destes. Por favor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado. Que o Papai do Céu possa abençoar todos nós e que você possa sentir a graça do Senhor Jesus na sua vida. Abraço.